Amigas, aqui quem vos fala é Rodrigo Alves do canal Nostalgia Gaúcha Podcast. Estamos seguindo aqui a nossa temporada de Pago em Pago, gravando com os amigos aqui de São Francisco de Paula. Dessa feita, recebo um amigão aqui de anos, mas muitos anos, tio. Meu amigo Eduardo Gomes, como é que tu tá? Tio Rodrigo, satisfação imensa participar de um canal onde resgata as coisas mais importantes no fundo da nossa história regional, da nossa história sul-brasileira, que vai desde o Rio Grande do Sul até o cantinho lá de cima no Paraná. Isso aí. E a importância que tem para nós da música do Rio Grande, a música regional, que abrange esses 3 estados, a importância que tem alguém que ame a nossa cultura como tu, um paranaense... Catarinense. Um catarinense, então voltando. Um paranaense que tem o Rio Grande do Sul no coração encravado. Tu sabe que eu sempre faço essa confusão do paranaense por causa de curitibanos. Curitibanos? Isso aí que me deixa. Mas Confunde, enfim, né? sabe que o Rodrigo é um rapaz que conhece a minha história desde muito tempo, como ele mesmo disse. Desde os tempos dos tiranos, né, Rodrigo? Tiranos. Até os Bertucci foi quando eu dei uma seguradinha na carreira. Mas antes dos tianos, tu já tem uma longa história, né? Oh, meu Deus, Olívio. Que hoje vamos contar um pouquinho aqui, né? Vamos contar. A gente começou assim. Primeiro era um bando de guri, ninguém sabia tocar nada, e se reuniu e disse, vamos fazer um conjunto gaúcho? Vamos. Na época, tinham 2 tops de linha, vamos dizer assim, que chamava Os Serranos e Os Mirins. Então nós fazíamos todo um trabalho com base naqueles rapazes daquela época, nos anos 80. Então o grupo chamava Poncho Serrano. Poncho Serrano é uma rapaziada aqui de São Francisco de Paula, cada um seguiu a sua linha profissional, e eu segui na música, porque nesse interim, tem uma pessoa que toca comigo hoje, que é o Valdir Oliveira, no violão, bateu lá na minha casa, eu, um piá de 16 anos, vem cantar com a gente, Presília Serrana, Serrana com a Neuza, acordeonista, com o Valdir, né, de guitarra, no estilo Antoninho Duarte. Então eu fui, piá, mas fui, com 16 anos. E a partir dali, nunca mais parei. Nunca mais parou. Não. Dando sequência nesses caminhos, e foram coisas até, olha meus bichos aí, ó, tudo Aí, reunido. Participação especial. Participação especial. Então, o que acontece assim, ó? A partir dali, as coisas vieram. São caminhos que a gente escolhe, né, Rodrigo? Sim. Na vida musical, que acontece assim. Muitas vezes não é nós, né? O velho lá em ele cima, que né? determina, mas ele te dá os caminhos. Dá os caminhos, Só, né? rapaz, o que tu quer pra ti? Então, começou assim. Do Presília Serrana, um convite para os tiranos, e eu fui. Já de chegada. Fui para os tiranos, Pode ali, aí, na época eu tinha o quê? Uns 22, 23 anos, quando eu fui para os tiranos. A rapaziada era tudo mais nova que eu, então tu imagina. Era só os piá tocando baile, mas um grupo profissional, você sabe muito bem que os tiranos têm uma leva de história e músicas maravilhosas, né? Dentro dos tiranos eu tive o prazer e a oportunidade de... Aqui ele, ó. Brasil de Bombacha. Olha aí, ó, 1995. Isso, Ronco do Bugio. Essa aqui da participação. Gravei o Brasil de Bombacha ali. Primeira versão, ó. E depois a segunda no CD dos Tiranos. Mas a primeira também é tua, né? A primeira também é minha. Foi um marco na minha vida musical. O Brasil de Bombacha, isso eu não posso negar mesmo. Depois disso, no decorrer dessas histórias, quando eu resolvi sair dos Tiranos, é aquela insatisfação normal do piá, né? Sim. Houve convites importantíssimos na minha vida. Me lembro que o saudoso Ayrton me ligou, dos Garotos de Ouro. Nós ficamos 1 hora e pouco no telefone. E aquela coisa do guri, eu recém estava casado, nenê novo, não fui para Santa Catarina. E o IE me liga para mim ir para o Minuano. Me lembro, para mim ir para o Minuano. E, se eu não me engano, junto com essa ligação tinha o Bailanta. Nosso amigo Godinho. Isso mesmo. Daí, eles não sei nem se vão se lembrar de tantos anos que faz. E eu disse, não, eu não... Obrigado pelas propostas, enfim, eu vou ficar por aqui. E eu fui para uma churrascaria, que era prático, pertinho de casa, né, Rodrigo? Chamada Pomar Cisne Branco. E ali nós fizemos um grupo chamado Guarani. Quem é que está tocando comigo agora no Ronco do Bugio, no 30º? É aquele grupo ali, Guarani. E ali nós viajamos o Brasil, rapaz. Não queria mais viajar, Rio Grande do Norte, não queria mais viajar. Já Rio Grande do Norte, nós fomos a Fortaleza, nós fomos... E nessa magia da música, também, como era uma churrascaria, vai mudando o contexto. Eu fiquei 7 anos lá.
E aí nós montamos na cidade de Novo Hamburgo o grupo Origens. O grupo Origens, olha, rapaz, um marco da música. Um diferencial, né? Um diferencial. Né? Ele entrou com tudo, assim. Com tudo. Era um grupo maravilhoso, compunha os guris que hoje fazem parte dos... tocou com o João Luiz Correia, o Cris, guitarrista. O nosso baixista Betinho Paim está lá em Caxias do Sul, faz os trabalhos dele. O Rudy Espíndola, que é do Tia Chaleira. O Rodrigo Pires e o gaiteiro do Grupo Rodeio, meu amigo Claudinei. Nós éramos o Grupo Origens. Muito bom o Grupo Origens, sensacional. A partir dali do Grupo Origens, nasceram músicas como, por exemplo, Cheiro de Terra Molhada, que foi gravado tantas vezes. Nasceu ali O Pegadão, que Mirins gravou, Galponeiros gravou, era daquele disco, daquela turma. E Milonga Caminhos, dos Bertucci, e muitas outras, Nas Ondas do Chamamé, era tudo que seria o segundo CD do Grupo Origens. Levada a vida musical, os meninos saíram do João Luiz Correia, que era o Cátio, o Luciano, eles saíram do João e nós fizemos o Força do Sul. Foi uma passagem rápida do Força, mas era um conjunto bem interessante, bem interessante. E aí era nosso, era uma sociedade, nós todos músicos, né? A partir dali, eu senti que eu precisava voltar para casa e... descansar. Ô, meu bichinho. E descansar. Sabe como é que foi o descanso? Junei Bertucci se encontrou comigo num programa do Odilon Ramos, e me disse: Eduardo, eu preciso falar contigo. Eu te fechou. Foram 20 anos daí. 20 anos, Bertucci? Eu tenho 38 músicas gravadas entre os CDs e o DVD, minhas, né? E o Junei me deu essa porta para mim colocar essas músicas lá, e eu gravei. Foi sensacional. E aí, no momento de muita viagem, meu filho crescendo e tal, eu resolvi, não, agora eu vou parar. E eu estou retomando agora, Rodrigo. Há 25 anos, isso só tu vai saber hoje, e o pessoal, a partir de assistir o que tu vai passar aqui no canal. Sim. Esta música que eu estou defendendo no Ronco do Bugio hoje, chamada Reviver Querências, eu fiz ela dentro do ônibus dos Tiranos há 25 anos atrás. Olha aí, ó, um cortezinho. E disse, olha rapaz, uma das coisas mais importantes, e disse para eles, para o Evandro Cardoso e para o Fabiano Borer, que estavam sentados comigo dentro do ônibus: essa música fará parte do 30º Ronco do Bugio. Olha aí, ó. Não me pergunta. Eu falo, até me emociona, porque é real isso. E aqui na minha parede tu vê a história. Nossas Raízes, um conjunto com Gonzaga dos Reis, aqui em São Francisco de Paula, o tal Força do Sul, Grupo Guarani da Churrascaria, Os Tiranos, Brasil de Bombacha. O meu CD solo, um deles, eu tenho 3 CDs. E ali o Grupo Origens, e aqui o Junei Bertucci e os Bertucci. Tu veio aqui em casa uma vez, era o dobro, né? É, o dobro. Agora eu vou fazer a outra parede, vai ficar completinho. E aqui, Rodrigo, é uma coisa interessante. Vamos contar pro pessoal. Primeiro, quinto ronco do Bugio. Primeiro troféu que eu ganhei lá. 91, 92, acho. 92, por aí. Eu me lembro que eu era piá, né? Sim. Eu até tenho ali, cara, um registro que é interessante aqui, ó, atrás de ti, homem. 4º ronco do Bugio. Deixa eu mostrar pro pessoal. No ginásio municipal. Olha aqui. 4º ronco do Bugio. Aqui com o grupo Presília Serrana. Presília Serrana. Tu vê que tem a Neuza no acordeon, o Valdir. 4º ronco do Bugio. Aqui, Rodrigo, tu observa o seguinte. E aí é um marco que eu gostaria de passar agora no 30º. Aqui, melhor intérprete, mais popular. Aqui só como compositor, mais popular. Ali o Brasil de Bombacha. E além desses outros carinhas aqui, tem mais 10 troféus que ficaram com os compositores das músicas. Então, eu estou buscando o tri, agora de melhor intérprete, se Deus quiser. Amém. E o ano passado, eu sempre te digo assim, não é uma crítica, por favor, né? É que o artista ele precisa ser motivado por alguma coisa. E o ano passado, houve uma polêmica no Ronco, pequena, uma polêmica sobre mulheres que não haviam concorrido e tal, e veio uma menina concorrer, por sinal, uma grande intérprete, e eles subiram ao palco e disseram, como mulheres nunca, que não foi o que aconteceu, nós resolvemos dar o melhor intérprete para, não vou dizer o nome da menina aqui, porque... mas acho que já teve
Fátima Gimenez participou Teve uma a época. Fátima, rapaz, teve, claro que teve. Xana Miller também participou, se eu não me engano, em Não, alguma e edição. a Cássia, a Neuza, Cássia Abreu, né? Sim. A Neuza, todo mundo já tinha participado. Aí eu disse assim, não cutuca a onça com a vara curta. Eu, ano que vem, eu vou vir, a minha intenção era essa. Eu quero vir o ano que vem com um grupo só de mulheres cantando um bugio feito para mulheres. Não consegui reunir as mulheres todas, consegui botar uma cantora e uma outra menina fazendo um vocal. Então, nós estamos defendendo uma proposta com a mulher cantando, com a menina fazendo vocais junto, e uma homenagem para a mulher serrana. Olha, deu na mosca. E esse Reviver Querências é uma música que eu fiz para mim quando os meus cabelos começaram a ficar brancos. Há 25 anos atrás. Há 25 anos atrás. Essa é a grande história de tudo. Quantas músicas tu tem, assim, tu já escreveu? Tu tem uma noção, assim? Tenho. Eu acho que gravadas é 110 ou 112, porque tem regravações de uma de outra. Só a Terra Molhada tem 8. Sim, mas eu digo, mas que tu escreveu... Escritas, eu tenho umas 200 músicas e estou compondo, voltei a compor agora. E eu estou compondo para festivais, eu vou seguir essa linha agora. Inclusive, fiz essa música há uns 20 dias atrás, a Sou Serrana, Sou Mulher. Reviver Querência não, porque tem 25 Sim. anos. E acabei de terminar hoje a do ano que vem. Se Deus quiser, vai estar montadinha, arranjada. E essa é a ideia, voltar a compor. Olha uma peculiaridade, aqui eu tenho uma viola, essa viola foi feita no Pantanal. Meu tio, o maestro Zé Gomes, tocava e tocou durante 20 anos com Renato Teixeira e com Almir Sater. Isso aqui foi feito lá na fazenda do Almir. Olha. São as coisas bonitas que tem. Daí tu me pergunta, mas de onde é a tua história musical? Meu tio compunha Os Gaudérios, 1953. Os Homens de Preto, aquela coisa toda. Isso é onde eu comecei. Eu comecei a gostar da música do Rio Grande do Sul, da música regional. E depois, adolescente, eu via muito nativismo, na Pulperia, João de Barro, em Porto Alegre, que eram bares tradicionais da música nativista, onde nasceu muita gente, que hoje compõe essa nata da música nativista do Rio Grande. Né? O medalhão. Isso aí. Eu acho que esse é o grande ponto. Os troféus de hoje, realmente, eu busco. Ontem, tu estava junto conosco, lá no CTG Rodeio Serrano, eu acho que fizemos 2 boas apresentações. Belas apresentações. Dá para sonhar. Para sonhar. Né? E como que é compor, Eduardo? Eu te falo porque eu tenho uma música minha que eu compus há muitos anos atrás. Passei para um amigo meu e ele fez botou a música. Depois eu vou te mostrar. Mas quando eu fiz aquela música, eu tava num grau de inspiração longe, assim, sabe? Tinha acontecido um fato. E eu fiquei encucado com aquele fato e fiz uns rascunhos de papel lá, né? E guardei comigo. Sim. E encontrei um amigo meu uns meses atrás em Curitiba, e ele falou, falei pra ele, tem esse rascunho aqui, vê se sabe alguma coisa. Esse show, o meu aqui. E ele leu lá, botou as letras nos seus devidos lugares, ali as palavras ali e tal, escreveu e ficou uma baita da música. Mas isso é um caso que acontece pra mim, porque eu não sou músico, uma vez na vida. Mas pra ti deve ser algo normal, né? Tipo, tu tá em casa aqui, às vezes dormindo, deitado, e começa a vir uma ideia. São fases, sabe? Tem aquela fase de cutucar a onça com vara curta, que daí eu levo 15 minutos pra fazer, não preciso de muito mais tempo que isso. Tem aquelas coisas que vêm do fundo do coração, que nem Reviver Querências, veio muito do fundo. Pra quem vai escutar depois... Nossa, ela veio do fundo do coração mesmo, né? E aí tem aquele ponto dos momentos de inspiração. Se a inspiração me vem às 4 horas da manhã, eu vou levantar e vou compor. Isso é fato. Aí o banho. Eu tenho que sair do banho. Que quando eu tô ali, lá, e veio, rapaz, o pegadão foi uma. Puxa, eu falei, se o gaiteiro que... Parei o banho na metade, liguei pro Rodrigo Lucena. Digo, Lucena, eu tenho uma música assim, Puxa, eu falei, se o gaiteiro que povo faceiro. E ele foi lá e aí voltei pro banho, outro pedaço. Rodrigo, sou eu de novo. Foi assim, cara. Tu acredita numa coisa dessa? Eu imagino. E tu precisa estar naquele momento mesmo. É um momento que te causa alegria, um momento que te causa prazer. Às vezes um momento que te causa dor, tristeza. E tu compõe em cima daquilo. Eu vejo dessa forma. Eu gosto de escrever e eu disse para minha esposa, hoje eu vou voltar a ler, porque a leitura é importantíssima para a composição. Tu tem que ter propriedade naquilo que tu fala e voltar a ouvir as minhas músicas e mais as músicas nativistas que eu gosto muito
e que ontem, no show do Joca Martins, eu ouvi muitas delas. É legal. E hoje em dia, quem é o Eduardo Gomes, fora dos palcos? O Eduardo Gomes, fora dos palcos, 12 anos, professor de matemática, pós-graduado em mídias na educação, voltado completamente à educação mesmo, mas sentindo a necessidade verdadeira de voltar para a minha origem, a música. A música, ela me alimenta, então eu estou voltando hoje e resgatei amigos meus de 20 anos atrás, que é o Grupo Guarani, e um é comissário de bordo, o outro tem uma loja na cidade de Cambará do Sul, o outro tem um restaurante em Três Coroas, o outro, que é o Evandro Cardoso, toca lá em Canela e trabalha como... Agência de imóveis, né? Exatamente, isso mesmo. E ele está lá. E aí eu disse, gurizada, vamos. Então nós vamos entrar numa linha de projetos agora, eu vou fazer as composições assim, porque eu preciso resgatar o gaúcho nas suas formas. Quais são as formas do gaúcho? Jamais ridicularizemos o gaúcho de apartamento. Ele é necessário, ele é preciso, ele é gaúcho. Então nós vamos fazer a música pro gaúcho, que o pessoal costuma chamar de apartamento, aquele que toma mate, um chima. Sim, ele é gaúcho, ele vai ouvir a minha música, ele vai cantar comigo, ele vai compor e vai sentir o meu produto. E o gaúcho esse da cepa, o gaúcho que é voltado ao campo, ao laço, ao cavalo. Sim, todos eles. Eu, você, Rodrigo, e todos os nossos amigos, todos são gaúchos. Então a gente precisa ter um extremo respeito sobre o gaúcho do Rio Grande do Sul, o gaúcho de apartamento, o gaúcho de Santa Catarina e o gaúcho do Paraná. Meu abraço, assim, o meu carinho imenso para esses gaúchos de verdade. Só aí, abraçando o sul do país, deve fazer uma música. Abraçando o sul do país. Que baita ideia! Abraçando o sul do país, uma baita ideia. Grava isso. Esse guri não esquece. Esse rapaz, olha, a gente se conhece há muitos anos. Tudo que eu falei pro Rodrigo até hoje, ele não esquece. Não esquece. O Rodrigo tem até um Pala, que uma vez ele lembrou, tu tem ainda? Eu ia falar agora, eu falo. Tu tem ainda? Tenho. Tu me dá? Dou. Pronto. A gente trocou por um CD. Isso. E agora, por último, ele queria me comprar uma guaiaca, mas a guaiaca foi antes. Agora eu tenho só um chapéu para vender para ele. Se ele gostar, ele já leva. Os coletes. Couro, tudo embora. Já foi os coletes todos. A gurizada, quando viu, enlouqueceu, né? Imagina, mas né? era uma dinâmica não acha ali, mais, né? Um colete bordado do Origens, cara. Tá louco? Nunca mais tu vai ver. O Origens, que é a banda que deu origem à Terra Molhada e deu origem ao Pegadão, então tem um valor sentimental muito grande. Sim. E esses guris aqui, grandes profissionais, sem dúvida, né? Nessa parte, já que você falou de pilcha, eu, como eu sempre te acompanhei ali, você foi um dos primeiros a voltar a usar chapéu, voltar a usar o colete, né? Ali dos anos 2004, 2005, ali com os Bertucci, né? Que até então tinha música, né? O pessoal, quem se pilchava é mal e mal, né? Mas daí começou a aparecer o Eduardo no Galpão Crioulo, de coletezinho, de chapéu, né? Tá, mas agora e o pessoal começou eu vou te né? contar a história mais interessante de todas. Olha aqui. Tiramos 95. Então eu venho dessa estirpe do gauchão, do chapelão, desde o Presília Serrana, cara. Desde o Presília Serrana. Porque eu tenho um mestre na minha vida, né? Dois mestres. Um grande compositor e músico, saudoso Luiz Carlos Borges, e o outro, José Cláudio Machado. Então eu trago dentro da minha estampa, do tirador, do chapéu grande, do pala, do José Cláudio Machado, que para mim é imbatível, né? Serrano, ele sabe se pilchar bem assim, né? O serrano, né? O gaúcho serrano, né? Sabe se pilchar bem assim, né? E tem uma linha, porque hoje eu respeito muito assim o gaúcho, né? Porque o gaúcho, se tu pegar um desenho do Pateta da Disney, ele dá o retrato 60, exato do gaúcho. Do gaúcho, uruguaio, argentino e aqui do Rio Grande do Sul. Nós temos um contexto aí, é uma propriedade. Então esta bombacha aqui é uma bombacha que é uruguaia. E eu cultuo e uso ela. É uma bombacha uruguaia. Eu tenho bombachão largo, né, desde o tempo quando os biribas desciam de São Paulo para cá, e eu sempre pesquisei muito sobre. Tenho um bombachão largo aqui da Serra Gaúcha, que a Serra Gaúcha tem o favo, tem a bombacha larga e a bombacha estreita. Tem uma bombacha sem favo, que era só para andar a cavalo. E assim tem uma série de coisas, né? Um trabalho de pesquisa amplo, não só do Fagundes, mas também
do Paixão Cortes, eles fizeram um trabalho que, por favor, né? Em relação à pilcha, a dança folclórica e tudo. Tanto que uma das emoções que eu tenho é que o Chico do Porrete, ou o Chico Sapateado, é aqui das Contendas, de São Francisco de Paula, né? Então isso tudo é coisa muito importante. E essa vivência que eu tive, primeiro com o Oneide Bertucci, junto com o Presília Serrano, e depois com o Gilney Bertucci e os Bertucci, que foi um marco na minha história, eu não posso negar. Faltou nós contar um detalhezinho ali no ano de 98, que teve lá pela Chácara dos Serranos, por lá. É verdade, rapaz. Olha o cortezinho. Viu como ele não, olha como ele não esquece. Serranos foi o seguinte. 98. Foi bom e foi triste ao mesmo tempo. O Walter anunciou a saída, né? O Walter saiu. Final de 97, 98. E ainda estava quase saindo o Rodrigo. Tinha o Maré no violão. E o Toco me ligou. Vamos fazer o teste? Tu estava nos Tiranos ainda, né? Estava saindo dos Tiranos. Estava saindo dos Tiranos. Eu digo, vamos. Serranos era o que eu queria, era o grupo, né? E eu já tinha negado os Garotos de Ouro, já tinha negado o grupo Minuano. E o Bailanta, né? Eu digo, agora é. E me fui. Cheguei lá, muito bem recebido pelo Toco, é um cara que eu estimo muito. Toco é uma pessoa, ele me botou na mesa da família dele, junto com a família. A recepção do Maré, do próprio Toco, do próprio Edson Dutra foi perfeita. Eu tive um azar, não sei se é azar ou sorte, um detalhe. Destino de Deus, né? Destino de Deus. Fizemos os ensaios, foi perfeito, fizemos os ensaios, ficou show de bola, cara. Eu digo, fechou. Eu vi o sorriso do Toco, né? E o Maré, vamos fazer mais uma. Eu digo, final de semana tem 3 bailes, eu faceiro, né? Digo, fechou todas, vamos. Quando eu volto lá para cima no escritório, eu vi que o Edson mudou a cara. Putz. Eu disse, o que deu? Entrou para dentro da caminhonete dele, ficou no telefone. Assim, tinha saído os celulares, eu acho, na época, do tijolão. Eu digo, mas o que está acontecendo? Ninguém estava entendendo. Já tocando né? Bom, no baile nós vamos fazer assim, decidimos o baile. Eu digo, tá, beleza. Nós ia para Santa Catarina, era Florianópolis os bailes. Daí, rapaz, vem o Edson Dutra lá dentro. Infelizmente, meu guri, eu acabei de fechar com o Toco, ele vai voltar. Kiko. Com o Kiko, Acabei de fechar com o Kiko, ele vai voltar. Eu digo, puxa, mas tu viaja esse final de semana conosco? Eu digo, não viaja. Para mim a paulada foi muito forte. Eu vim embora da casa. Foi isso aconteceu. Tu vê, né, como é que pode. É a história da música. Isso aí são relatos que às vezes é para dar, às vezes não é, né, Rodrigo? Enfim, não era. Não era o momento, né? Eu acabei fazendo essa história com eles, os Bertucci, né? Gravamos muito. Fez bonito, né? Fez com o Origins, fez com os Bertucci. Foram histórias maravilhosas, né? E hoje aqui com o meu Guaranizinho de volta, e nós estamos voltando, num contexto nativista, sim. Se precisar tocar baile, os guri tem know-how para isso. E nativismo. O nativismo está de volta, eu estou de volta, estou compondo bastante, e agora vai virar uma máquina de compor. Eu acho que funciona mais ou menos desse jeito. Quantos anos já, então, de estado o Eduardo Gomes tem? 35. De chão, de 35 baile, de vida baile. musical. 35. Deve ter alguma história engraçada para contar, né? Algum caos, né? Rapaz, é tanto. Porque você já teve dos dois lados, né? Já foi tanto dono, né? Sócio, quanto do Força do Sul, como empregado como os Bertucci. Eu tive dois modos de ver, assim, entre dois conjuntos, o Guarani e o Força do Sul, que nós éramos sócios. Tu que ia lá e cobrava o cachê no final do baile, brigava com o contratante. No Guarani eu fazia tipo tudo. Dirigia o caminhão, que nós ia de caminhãozinho, ia atrás do som, resolvia com o contratante, e no final das contas não sobrava nada. Para mim não, era muito pesado. Hoje nós estávamos comentando com os guris, digo, tu veja como é que é o tempo, porque hoje, se nós 5 nos reunimos, um olha para o outro, vamos comprar um ônibus? Nós vamos ali na esquina e compramos o ônibus. Quando nós era piá, tinha o sonho de comprar um ônibus um dia. Hoje nós temos tudo isso na mão. Eu tenho um som de Caxias do Sul, que é do meu amigo Zalo, que é o cara que bota som pro Gilney Bertucci. Se eu digo, Zalo, eu vou tocar lá em Curitibanos. Vamos? Vamos. Sim. Um som de qualidade, quer dizer, hoje se tem tudo na mão, né? Tanto que o meu primeiro disco solo é um cassete. Aí depois os 2 CDs, um tá aqui na parede e o outro tá ali, que são recolhidas as músicas que eu gravei nos Bertucci, né? Então, hoje eu vejo tudo mais fácil depois de 35 anos de estrada.
o que me prende hoje em casa? Minha família, que eu amo demais, né? E a profissão de professor, que também tem lá seu valor, né? A responsabilidade com os jovens hoje que nós temos é muito grande, muito grande. Mas eu acredito que hoje em dia a questão tanto de ônibus aqui já tá meio que um pouco passada, né? Porque alguns clubes não tem botões na frente. Não tem. Daí como é que tu vai fazer? Pega, contrata o som, os caras vão lá, Sim, tu vai numa vai de vanzinha, de boa. vanzinho, sim. Pega o hotelzinho. Como isso é mais fácil hoje, né? É. Tanto que tá todo mundo profissionalmente, vamos fazer um hobby aí, vamos tocar um baile, vamos. O que tem que ter é no palco saber tocar, né? Exatamente. Daí tem uns que tem tudo, sobe no palco e não desenvolve nada. Desenvolve, e existe, não vai, né? Tu sabe que existe isso, né, Rodrigo? É. Que é um real. Mas daí conta pra nós aí uma história, lembra de algum fato de algum? Tem tanto, cara. Tudo falou assim Eu mesmo. puxo um assunto, então, porque a gente já ver se tu começa a lembra. rir. A gente já começa a rir. Hoje, reunidos com o Guarani, ri, pensa no Origens, tem, pensa nos Tiranos, tem, pensa nos Bertucci, tem. Porque às vezes se passa muito trabalho, mas se ri muito. O que me marca muito da música é quando o calor do Paraná é diferente do nosso. É muito diferente. E aí tu ir com o ônibus para lá, e tinha um empresário de um conjunto, que nós tocava muito no Paraná, que ele não queria que gastasse o diesel do ônibus, ele não queria, e o ar-condicionado do ônibus funciona. Tu imagina tu tocar 5 horas de baile, Já sei quem é. entrar para dentro do ônibus, e às 7 horas da manhã o ônibus está fervendo, quente. Imagina. E aí tu sair dali dentro e não ter para onde ir. Mas aqui no Rio Grande do Sul também tem os lugares quentes, né? Sim. Chegamos em São Luís Gonzaga e estava um calor infernal. Não podia ligar o ônibus. Eu disse, o que eu vou fazer? E não conseguia dormir. Peguei uma cadeira de praia. Primeiro sentei no meio do salão, enchi uma garrafinha na torneira, só que a água morna. Derramava na cabeça e ficava assim, meio que cochilando. Peguei outra garrafinha e derramava na cabeça. Eu digo, eu sei onde eu vou dormir. Entrei dentro do banheiro do salão, fechei as portas, liguei o chuveiro, entrei para baixo do chuveiro e com o chuveiro assim, e consegui dormir. 2 horas, gastei água pra caramba, me perdoe. Hoje nos dias, né, como a água faz falta para nós. Mas fiquei 2 horas dormindo, consegui dormir embaixo de um chuveiro. Mas tinha que prender um empresário desse, né? Tinha que manear, né? Porque às vezes nós ia lá, ligava o ônibus, dava aquela refrescada e ele ia lá, blá, blá, blá. Tem que dar conforto. Esquentava. Nós sofria muito, sofria muito. Eu acho que esse é o ponto principal, sofrimento. Lembra muito dos bailes lá da fronteira, nessas épocas do ano, assim, Semana Farroupilha, coisa assim. Tem muita saudade, não? Eu tenho de Santiago, que é um lugar que recepciona a gente muito bem. Santiago é maravilhoso. Tenho de São Borja é um lugar maravilhoso também, da Semana Farroupilha. Gaúcho, uma barbaridade, é maravilhoso. Tem os piquetes, tem o Boitatá, tem um outro CTG, que agora eu não me recordo o nome, assim, mas olha, rapaz do céu, um lugar maravilhoso de tocar. Tem Salvador das Missões, que sempre nos receberam como se nós estivéssemos em casa. Eles abriam as portas das casas deles em Salvador das Missões e nós ficávamos dentro da casa deles. Então, um tratamento VIP, um lugar que eu tenho saudade, pessoas que eu fiz amizade, que eu sei que quando eu vou ver de novo, né? Pessoas de um carinho imenso que eu tenho. União da Vitória e Porto União. Quanta gente amiga eu fiz nesse lugar. Que eu não sei se eu vou ver de novo, né? Mas vamos matar a saudade de ti aqui assistindo. Tomara. E já sabem que eu sinto uma saudade imensa e que Deus permita que um dia a gente possa nos reencontrar. O Grupo Guarani, né? Com o Guarani vai saber, né? O que vai acontecer. E eu convido vocês para prestarem atenção que logo nós viemos assim, visão do Gaúcho do meu entorno, com um projeto chamado Milongas Urbanas. Então nós tocaremos muita música que ficou adormecida, do Leopoldo Racier, do César Passarinho, Senair Maicá. Eu quero trazer tudo de volta essas músicas. Eu vou trazer, vai dar tudo certo. Milongas Urbanas, então, será para aquele gaúcho que gosta de ouvir desde o Aitaca até os Fagundes, o Joca Martins, César Oliveira e Rogério Melo, e vai abranger todo mundo. Então eu convido vocês que aguardem, que em breve, o Rodrigo com certeza saberá, nós estaremos trazendo então esse projeto Milongas Urbanas. Lembra de algum baile assim que tenha te marcado assim, de ter muita gente, assim? Tem alguma lembrança assim? Tenho algumas. Né? Uma delas foi tocando um baile com os Tiranos em Lages, na Festa do Pinhão. Nós tocando aqui, aquele povaréu,
um palco alto no circo, né? E eu me emocionava, porque eu queria pegar um povo embaixo. Estava me sentindo artista. Tinha 72 mil pessoas no parque, tu via todo o entorno. E aí tinha Daniela Mercury no outro palco lá, e a gente enxergava, e Claudinho Bochecha no outro. Era algo assim, e aquilo tapado de gente. E eles amando a música gaúcha, com os Tiranos, e nós era piá. O outro foi Santiago. Santiago é um lugar que tem aquele CTG das escadas que desce, assim, é uma maravilha. Um baile com... Tem até no YouTube. Se botar ali baile em Santiago, Os Bertucci, vocês vão ver nós tocando ali. Era o 18º baile da Semana Farroupilha, e olha para nós estávamos com cara cansado. É perfeito, por quê? Porque tinha um povo maravilhoso ali nos acolhendo e levantando o nosso astral. De 72 mil pessoas para 1.500, 2.000, isso aconteceu muito nas jornadas, e esses lugares foram os lugares que me marcou muito. Eu imagino. É que aquela época ali também dos Tiranos, ali 95, nos anos 90, até o finalzinho ali, início dos anos 2000, a música gaúcha era muito forte, né? Mas nossa, rapaz. Então era um outro tempo, né? Tipo, os grupos gaúchos, eles se puxavam com gosto para subir no palco, musicalidade perfeita, né? Houve, Rodrigo, nesse período, pós isso aí que tu está dizendo, onde eu vejo que a gente vai indo até o ponto que aquilo não te satisfaz mais, sabe? E teve duas, eu não chamo eles de culpados, mas teve duas referências jovens que, não sei se por saturação, eles eram donos do mercado, chamado Tchê Garotos. Tchê Garotos eram donos do mercado. Eu me lembro que nós do Origens tocava dobradinha com Tchê Garotos, dobradinha com Tchê Barbaridade. E num momento eles reverteram tudo aquilo, eles queriam ir além do Rio Grande do Sul, além do Paraná. E não, a nossa música, não vou te dizer que ela não possa ir para lá, vai, mas o linguajar, o que diz, o que trata, não é para um cara do Rio de Janeiro, não é para um cara de São Paulo, não é para um cara da Bahia. Fui criado na campanha, Rancho de Barra e Capim, não é. Ou não me pergunte onde fica o Alegrete, se Aguirruma, nas pedras mouras das quebradas do Nhanduí. Então tu não conhece o Rio, não conhece essas pedras mouras desse rio, não conhece as curvas que o rio faz, fica mais difícil. Mas o nosso ritmo foi. Hoje eles chamam de sertanejo universitário, né, Rodrigo? Mas ele foi, é a vaneira. A vaneira que todos os sertanejos usam hoje é a vaneira do Rio Grande. Sim. Que nasceu do bugio, que é o nosso ritmo autêntico. Nosso ritmo autêntico nasceu lá em São Francisco de Assis. Lá nasceu. Aqui gravou com os Bertucci, mas lá nasceu. Então, é o nosso ritmo autêntico. O resto, shot veio da Inglaterra, é inglês, mais a música italiana, e tá aí a música do Rio Grande do Sul, tocando no Brasil inteiro. Se tu tocar um baião hoje, um shot lá em cima, o Nordeste é o mesmo nosso aqui. O forró, ele se iguala muito à música. Ah, mas o machixe era um jeito jovem das pessoas dançarem, saindo do tradicional. E isso sim, pegou-se um grande público, mas depois com a globalização a mecânica fica muito rápida e as coisas passam muito rapidamente. Eu acho que em síntese foi isso aí, mas a música vai ser resgatada, ela vai voltar. E as gravações daqueles velhos programas que não voltam mais, Galpão Crioulo, aquela formação com o público ali, tu tem boas lembranças? Tenho ótimas lembranças. Tem Costianos, tem uns vídeos antigos lá no YouTube, né? Rapaz, eu tenho muita gravação, eu acho que até com Guarani, Força do Sul, uma vez com o Zezinho do Grupo Floreio, eu gravei muitos programas de TV. Hoje nos faz muita falta. Um Galpão Crioulo com o Nico era 11 horas da manhã do domingo, na hora de fazer o churrasco. Para nós passava 6 da manhã. E a coisa mais importante, e a coisa mais importante que tinha no Rio Grande do Sul chamava-se Rádio Liberdade. Ninguém bateu eles. Esses caras foram um marco da nossa música. 95.9, o canal do nativismo, com o Tartarote, com o Dornelles, com um monte de... o próprio... O Dilon Ramos. Aqui do Júri do Ronco agora. Paulo de Freitas Mendonça tinha um programa importantíssimo. O Paulo tinha um barbão desse tamanho, assim, ó. E não tinha quem não ouvisse a Rádio Liberdade 95.9. E aquilo ali divulgou a música gaúcha. E os bares, aqueles que eu te falei da Cidade Baixa de Porto Alegre, que eu com 15, 16 anos ia para lá, que era a Pulperia, o Barbaridade, que virou o conjunto do Tia Barbaridade, do Paulinho, e o João de Barro, que era sensacional.
Legal. É muita história, né? Muita história. Olha, nós gastaríamos uma tarde bem longa. Tu viu que nós começamos com chuva e abriu o sol, Rodrigo? Isso é São Chico de Paula. Como é que tu vê hoje a música gaúcha no geral, assim? Tipo, não sei se você ainda vai acompanhar os bailes, o quê? Como é que tu vê a música gaúcha hoje de baile, assim, num modo geral, assim? É porque ela parte por dois caminhos. É. O conjunto de baile, o conjunto de baile moderno, 3 caminhos. E o nativismo. Essa aqui, do nativismo, é a fronteira mais difícil de se cruzar. De tu poder fazer parte daquele núcleo. Eu não sei te dizer porquê, sabe? Mas é um núcleo muito fechado. E que a gente, nos festivais, vai tentando abrir. Vai tentando abrir. Às vezes, daí, tu não faz parte daquele núcleo e é um grande intérprete. Ah, mas tá o outro. Esse aqui é muito bom, mas tá o outro. Isso dificulta. O baile gaúcho, temos. Estava conversando com o Toco, que é do Guarani. Ainda tem espaço para Bertucci, para Tiranos, para o Grupo Cordiona. Aí já vem uma linha assim, meio João Luiz, meio querendo entender para cá. Mas o João voltou para a casinha. O João tem um conjunto gaúcho muito bom, vale a pena. Ontem, vendo os Tiranos, eu acho que a falha dos Tiranos ontem era não estar comigo em cima do palco, daí era a banda velha. E eu fiquei olhando lá, pensando que você ia subir cantar uma lá com ele, eu queria gravar, que tu não subiu cantar. Isso ia ser maravilhoso se acontecesse. Mas essa oportunidade sempre teve na mão do eu quase falei pro Anjo lá, mas daí eu falei, eu ia chamar ele no ouvido, mas daí ele saiu de perto. Daí. Porque, olha, ele ia fazer um marco legal, na história ontem. Ia ser legal. Como eu precisava me preparar para hoje, eu olhei para a Bruna e disse, Bruna, vamos para casa, já é 2 horas, vamos dormir, que amanhã tem mais ronco. Eu também fui embora cedo, ontem tava dormindo de pé lá. Eu não dormi, assim. Não consigo, cara. Adrenalina só. Tá em êxtase, tô só dei cochiladas, né? Não é fácil. Eduardo, agradeço de coração tu ter participado. Pô, eu que agradeço. Rodrigo, pelo amor de Deus, tu tá na minha cidade, rapaz, tu vem aqui na minha garagem, uma garagem simples, nós tínhamos até um outro cenário para fazer, né? Agora tem sol lá para fazer, sacanagem. Mas eu é que tenho que agradecer demais, rapaz. Tu sempre foi meu amigo, um amigo de longa data, tu sabe que é meu rancho, tá sempre de portas abertas para ti, pro teu canal, por favor, né? Tu sabe que aqui em São Francisco de Paula, tu vem para cá, tu tá em casa. Deixa eu contar uma rapidinho. Conte. Nós somos amigos há muito tempo, no tempo do Messenger ainda a gente conversava ali, e eu contei pro Eduardo que eu tinha feito Corsalzinho 1 pra mim, tinha restaurado Corsalzinho branco 1 pra mim. Daí ele falou, de Café Curitiba, a gente vai dar uma volta, tá? Fechou? Tu lembra dessa, não? Chegaram tocar em Curitibano, aí eu danço lá na Isso mesmo. Cheguei com o Corsalzinho, passeio lá, o Eduardo olhou assim, mas eu vou dar uma descansada agora, tu volta depois. Sabe por quê aquilo? A mesma. Vocês lembram da história do ar-condicionado? A mesma. Eu sou um apaixonado por carro antigo e um apaixonado por motos. E eu sei que esse aqui também é. E esses dias até já andei olhando e tu vai ver em breve. Mas ele chegou nesse Corcel, um Corcel 1, bonitinho, recém-reformado. E eu cheguei virado num traste. E eu recém tinha saído da cama, disse, Rodrigo, vamos dar uma volta. Eu digo, quem sabe deixamos lá depois, pelo amor de Deus. Olha, cara, é cada uma, mas a gente indo lá para cima, eu adoro muito. Tá? Tanto a parte de Santa Catarina do Oeste, depois que sobe, vai para o Paraná. Mas essa coisa, por exemplo, que tu comentou agora, foi das coisas que fez eu repensar e desistir. Porque tu não tinha como, não tinha força, cara. E uma coisa que se tu vê em mim, e eu falar com o rosto fechado, e dizer que, não dá, é enxaqueca o nome disso. E ela tá. Mas é tão bom, né? Tu chegar nos lugares assim, tipo, tu chega cansado lá, tal, já vem de outro baile, mas ter um amigo vai lá te abraçar e conversar e dar risada. A última vez que você tocou em Cutibanos, lembra que eu fui lá te buscar, nós dar uma volta lá, de carro, lá, tá? Mas eu tava de não tava de Corcel, mas ele foi daí. Olha, é complicado, né, Rodrigo? Pensa. E mais nos Bertucci aconteceu isso, porque nós íamos para lá, era 4 ou 5 bailes por final de semana. Aí cansa, né? E aí, que nem lá na danceteria, era no domingo, na danceteria, lembra? Na sexta. Era na sexta? Na sexta, Como era o nome? Aerodance. Aerodance, olha só. Mas em cima, assim. Passagens, né? Passagem. Mas é legal, né? Histórias que ficam, né? É bom a gente... É igual eu, quando chego aqui, eu sei que tem os amigos, ou conversar com um, conversar com o outro, é legal. É bom estar em casa, né? Acho que uma cidade hospitaleira, né? Eu acho que isso é o
O maior bem que a gente tem na vida é a amizade, né? Não Saber que, eu tô empenhado lá em tal lugar, mas eu conheço o fulano. Eu conheço o fulano. É. E o fulano, não, tu tá aqui, mas de afeto não tá. Verdade. Beleza, obrigado, Eduardo. Eu que agradeço. Meu irmãozinho, meu rancho sempre de portas abertas para te receber, e quando eu, porventura, subir lá para cima, eu sei que dá para nós andar de corcel para cima e para baixo. A gente volta semana que vem. Ótimo. Ficou legal. Ótimo.